passado, ela não era mais do que mero e inofensivo tuxe-tuxe. Mas aí, rapaz, deu a louca lá, ficou todo mundo direita maluca. Deu a louca onde? Pô, tô falando da Jovem Pan. Claro que eu tô falando da Jovem Pan. E é sério o caso dessa vez, tá? A Jovem Pan acaba de ser acusada de comparar a população negra a macaco. Vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão... E tem mais, né? Eles são acusados de atacar a democracia nesse período mais crítico aí que a gente acabou de viver. Destitui os ministros, destitui o STF. Isso para além de todas aquelas baixarias que eu sei, confesse, te divertem. Todo esse contexto aí resulta na possibilidade da Jovem Pan sair do ar. Vem comigo que entre um momento cômico e outro, proporcionado por essa emissora tão séria, a gente vai entender essa história. O que pode acontecer com a Jovem Pan em breve? É isso aí, a Jovem Pan está sendo acusada de comparar a população negra a macaco. E foi onde? Para variar, foi no Pânico. Qual é a história, né, cara? Diz que o comentarista André Alba estava lá fazendo o quê? Criticando o racismo? Não, estava criticando quem combate o racismo. Estava criticando quem enxerga, quem denuncia o racismo nessa sociedade aqui, que do ponto de vista histórico, cara, escravizava aí até outro dia. E aí eis que, de repente, não mais que de repente, alguém lá na técnica acha que é uma boa ideia apertar o botão aqui, ó, e trocar a câmera para onde apareceu um macaco. É mole? Vamos lá, 40 segundos de intensos gatilhos, viu? Todo mundo avisado. O negócio é o seguinte, pra quem gosta do que tá acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração tá passando dos limites. Então, esse filme, o American Fiction, ele é uma crítica de uma vertente. Ah, tá. Então o comentário desastroso vem num contexto aí da crítica da cultura woke, seja lá o que ela for. Tem gente que me diz aí que nem existe a tal da cultura woke. Desse pensamento woke, e ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme. Pra quem gosta de ver um filme que faz uma crítica ao pensamento woke, American Fiction, ele é um bom filme e tá indicado no Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante. Vai ganhar. Eu não vi o filme e não sei se eu vou confiar na interpretação aí do rapaz. Não sei. Eu já vi o Nando Moura falar que o Rei Leão aí é uma propaganda da direita, entendeu? Eu já ouvi muita crítica e muita interpretação de cinema muito suspeita nesse YouTube, meu Deus. O Simba é absolutamente conservador ali, né, cara? É um filme que fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão... O clichê. Que é o que o Fernando Holliday fala. Agora que ele tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ó. Vamos ver como é que repercutiu? E lá estamos nós com o quê? Com notícias da TV que é do UOL, né? Jovem Pan exibe macaco após crítica de comentaristas sobre ativistas negros. Maravilha, manchete a gente já deu. Eu quero saber como é que o UOL vai classificar esse incidente, né? A Jovem Pan foi acusada de relacionar a população negra a macaco. O quê? O deslize. O deslize! Por você, esse deslize da Jovem Pan seria o último deslize da Jovem Pan ou não? Por mim, talvez, né, cara? Mas minha opinião não importa muito. A gente vai falar aqui do que pode definir o futuro ou o fim da Jovem Pan. Uma crise financeira, até a emissora está reclamando aí que não tem mais grana, que não recebe do governo federal, e também o Ministério Público. Bote fé. O Ministério Público está mexendo os pauzinhos para tentar tirar a Jovem Pan do ar. E tem a ver com outras tretas. Tem nada a ver com essa aí que é mais nova. É muita treta, tá? Mas eu não sei você. Eu tô com tempo.
antes de compreender o tamanho do buraco em que a Jovem Pan se meteu, depois de reinar soberana nos últimos 4 anos, eu quero que você relembre aqui comigo o que é que a emissora foi, o que é que a emissora tem sido aí nesse período. Então aqui vai, meu amigo, o meu Top 5 piores momentos da Jovem Pan. Começamos com ele, Tomé Abduch, em uma briga com André Marinho. Onde? No Pânico, né? Aí vem um babaca. Valeu, Chorão, valeu, Chorão. Vai, chora por político. Chora por político. Eita, do pau vai comer coisa, louco! E em quarto lugar fica aquela vez em que o Feliciano, sabe o pastor chiquérrimo, bem vestido, dentição perfeita, sabe esse? Ligou lá na Jovem Pan para bater boca com o Gregório do Vivier que estava no ar. E a produção achou que era uma boa ideia. Vamos ligar pra ele, vamos ligar. Não precisa falar dos cristãos, poxa. Ué, você é o primeiro a rir de católico. Tem todo um número que se faz no YouTube que você fica rindo de católico, diz que o Jesus Cristo morreu pra ficar em peito de vagabunda, chama católica de vagabunda. Mesmo. Terceiro lugar, o gesto supostamente escroto do Adrilles. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1. Até sempre, tchau. No segundo lugar, mais vias de fato. Dessa vez, Augusto Nunes com Glenn Greenwald. Eu acabei de chegar aqui e descobri que Augusto vai estar aqui, eu não sabia disso. Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos. Isso, eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado. E eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Você é um covarde, você é um covarde. Que isso, calma. Em primeiro lugar, o que é o pior de todos os momentos da história da Jovem Pan, na minha modesta opinião, embasada em meus modestos valores. Então, tem viés. E só tem um viés que eu posso aplicar aqui, né, cara? É o meu. Aí, segundo esse viés, qual é o pior momento? É aquela vez que o Rodrigo Constantino olhou pra câmera, cara, e falou o que ele faria se a filha dele fosse violentada. Me dá as circunstâncias. Fui pra uma festinha, eu e 3 amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse pra polícia. É o pai do ano. Cu de bêbado não tem dono. Ok? Refrescou a memória, né? É bom refrescar a memória nessas horas. Parece que é só zoeira rever esses momentos bobos aí. Mas não, cara. Isso deixa a gente no clima, isso deixa a gente a par do contexto. A gente vai precisar desse contexto para seguir adiante aqui na nossa intenção, né? Vamos entender o que vai acontecer com a Jovem Pan. Você pode ter certeza que aquela comparação ali de negro com macaco, suposta comparação, aquilo ali vai parar na justiça, tá? E quando isso acontecer, ainda que seja um caso grave, constrangedor, nojento, ainda assim vai ser um dos menores problemas da Jovem Pan. Por quê? Porque a emissora tá encrencada, cara, em função do conteúdo que ela colocou no ar, principalmente ali durante e depois da eleição de 2022. Eu tenho uma certeza a respeito das perguntas que eu vou me fazer aqui agora, mas não importa a minha certeza, importa a do Ministério Público, importa a da Justiça. A Jovem Pan atacou ou não atacou a democracia brasileira? Será que esse registro aqui vai fazer parte aí da investigação? Cadê? Envolver, tá bom, as pessoas veem isso como uma saída, ir pra frente do quartel e pedir ajuda do exército. E aí, o que aconteceria? É isso que eu quero entender. Aí é o quê? O exército vai lá, destitui o poder da democracia das urnas que foi votado, interdita. O que é que vai acontecer, gente? O que vocês esperam? É tanques nas ruas? Não sei o que esperavam, mas sei o que ganharam, né? Um belíssimo festival, uma espécie de Woodstock careta, sacou? Que terminou com aquele vandalismo todo lá do dia 8, né? No fim, foi isso. Mas quando a gente fica a par do planejamento doido que o Bolsonaro e o generalato ali estavam montando, aí você fica percebendo que poderia ter sido bem pior, né, cara? Embarga todas as eleições que aconteceram. O que vai acontecer? É isso que eu não consigo. Destitui os ministros, destitui o STF. Se eles não respeitam a Constituição Federal. Tava entre uma fala e outra, a moça foi abafada ali pelos homens que tentavam falar também, mas ela disse com todas as letras que é para destituir todo o Supremo Tribunal Federal. Militar arrancando o juiz da Suprema Corte pela ponta da capa. Essa é a ideia? Essa é a ideia.
Gente, tem que colocar pessoas que honrem a Constituição, o trabalho dessas pessoas é honrar. Esses ministros foram indicados por diversos presidentes. E assim esses ministros não respeitam a Constituição, Paula Carvalho. Quem resgatou aí mais esse momento glorioso da Jovem Pan foi o Sleeping Giants, os caras que pressionam anunciantes avisando que os anúncios estão bancando fake news, teoria da conspiração, discurso de ódio, tudo isso aí. E logo o Sleeping Giants, né, cara, que no Brasil é uma coisa super humilde, sabe, sem recursos, só na base da paixão mesmo, entende? Essa coisinha tão maravilhosa é uma puta de uma pedra no sapato da Jovem Pan, cara. Eu mencionei que o Sleeping Giants joga pressão em cima dos anunciantes, mas não é só isso, cara. Eles viralizam umas compilações, assim, ó, de fake news, discurso de ódio, e aí não tem jeito, né? Isso gera pressão pública pra cima das autoridades, cara. Olha lá. Quem dera ao Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha após a guerra. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, como partidos organizados. Vem aí o 3 em 1. Até sempre. Tchau. Agora eu vou dizer, ou a gente aceita uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil. Ora, então que tem guerra civil? Se o Brasil entrar convulsão social, nada mais... Tá aí, né? Os militares têm que arrancar o pessoal lá do STF à força. Então que tem a guerra civil. Avalie aí você. Se você fosse o Ministério Público Federal, o que você faz com isso? É justo que os militares calcem o coturno e empunhem as armas para colocar ordem na bagunça. Só tem um jeito de mudar. Artigo 142, poder moderador das Forças Armadas. Poder moderador. Serei eu o moderado e não comentarei os sentimentos que essa expressão já me causa. Ou já me causam. Tem que ser vacina, tem que ser vacina. Não, me causa, né? Porque é a expressão que causa. Não posso decepcionar o Reinaldo Azevedo. Fiquei até emocionado. Vacina que não é testada. Tá aí essa Sinovac. Quem toma 2 doses morre. Qualquer vacina contra o Covid que seja apresentada para uso em massa, um intervalo Vamos dizer que esse cara é parecido comigo, eu sou mais bonito. inferior a 4 anos deve ser... Né? A eficácia científica das máscaras não foi totalmente comprovada. O Lula estava no complexo do Alemão. O Lula estava no meio dos traficantes. O boné que ele tá... é CPX. CPX é a sigla de cupincha. Tá o boné na cabeça do Lula e vocês não estão enxergando. Qualquer brasileiro decente hoje está envergonhado. Não vamos normalizar ou legitimizar essa eleição vergonhosa. Acabou essa história do nosso sistema eleitoral ser motivo de orgulho, de TSE batendo no peito dizendo que o sistema era inviolável. Acabou essa porcaria. Agora vem a cota feminina, né? Porque o Lula tem que atender essas pressões aí da esquerda, que liga mais pra coloração e sexualidade dos membros do que competência. Começando aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos começando mais uma edição do programa. Olá, bom dia, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Infelizmente ele está correto. Gente, mas está correto. Infelizmente eu estou correto, gente. É tipo Datafolha. Desmonetiza Jovem Pan, campanha do Sleeping Giants. Muito bem, e com esse material aí do Sleeping Giants, a gente vai conseguindo se aproximar aqui da parte mais séria do assunto, né? O Ministério Público Federal na cola da Jovem Pan. Vamos entender como é que essa história começa com o UOL. O Ministério Público Federal quer o cancelamento da permissão para o funcionamento da rádio Jovem Pan por desinformação após a emissora veicular conteúdos falsos e ataques ao processo eleitoral, às instituições e ao regime democrático. A ação civil pública, ajuizada pelo MPF, ao qual o UOL Splash teve acesso, pede o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. Beleza, e quer saber? Isso aí não tá indo muito bem pra Jovem Pan, não. Saca só o desenvolvimento aí do caso. Saca só a notícia mais nova de, como diria o pastor, agorinha. Dessa vez, também na Folha de São Paulo, o Ministério Público desiste de acordo com o Jovem Pan e retoma processo por, atenção, cassação de concessões. Ó, brabo, hein? Do Gabriel Walker. Obrigado, Gabriel, por apurar aqui para a Folha, né? A gente também se beneficia da informação que ele levantou e ele nos diz que
O Ministério Público Federal afirmou para a 6ª Vara Civil Federal de São Paulo que não chegou a um acordo com a Jovem Pan, pediu retomada da ação que pede a cassação de concessões públicas do grupo de mídia. Por quê? Porque divulgou notícia falsa e ataque à democracia em 2022. Daí a Folha de São Paulo, caderno F5, Gabriel, eles tiveram acesso lá ao despacho da juíza, o nome dela é Denise Avelar, e lá a gente vai ler que, olha lá, o que a juíza escreveu. Tendo em vista a manifestação do Ministério Público comunicando o encerramento das tratativas de acordo sem resultado positivo, determino o prosseguimento do feito. Reabro à União Federal o prazo de 72 horas para manifestação. Manifestação que é uma mera formalidade, cara. Deu para entender ali, né? Então o Ministério Público foi na cola da Jovem Pan, rolou uma tentativa de acordo, não deu certo e agora para estaca zero, de volta para o momento mais crítico, que aliás pode até nem ser estaca zero, numa dessas é a -1. É tipo o ponto mais baixo da história da Jovem Pan, que é longa. Tem um jeito de piorar essa situação que já é crítica aí para a Jovem Pan? Eu não sei, de repente se eles ficarem sem dinheiro para pagar o imenso corpo de advogados que uma causa dessas requer, talvez assim. A Jovem Pan passou por todo um processo, né, com os seus jornalistas, alguns sendo demitidos. Ah, é, né? Você sabia que a Jovem Pan também noticiou a queda de arrecadação da Jovem Pan? Isso aqui é maravilhoso, tá? Quem não gosta de ler vai aprender a gostar agora. Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sob Lula. Especialistas da Jovem Pan apontam ação ideológica. Beleza. Olha lá, ó. Reportagens publicadas nessa semana na imprensa revelaram que desde dezembro de 2023 a Jovem Pan não recebeu contratações de publicidade do governo federal em suas plataformas de rádio, televisão digital e internet. Além disso, os dados da Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, mostram que aí começa, né? Ah, mesmo antes dos cortes, a gente não recebia essa grana, etc, etc, né? Mas o que vale aqui é a manchete, hein? Isso aqui é ouro. Legal, né? Ver o tipo de conteúdo que a Jovem Pan tá fazendo agora no governo Lula. É nota de pesar por queda de arrecadação. Enfim, esse é o presente. Na sequência, já, nós vamos lembrar do passado. A Jovem Pan sob Bolsonaro. É importante para compreender as coisas aqui. A Jovem Pan pode esperar um pouquinho, né, cara? Saca só o que tem aqui na nossa exposição de arte digital. É o trabalho de Perfect Loop. No Twitter, olha lá, ó, a arroba do artista da vez é @perfectloop, com zeros no lugar dos Os. Tem muita coisa que eu admiro muito mesmo aqui, sobretudo o uso desses espaços que são impossíveis e a ideia de inatingível, que está na maioria dos loops que esse artista faz. Tipo isso aqui, ó. Já comentei antes. Isso aqui é a minha vida. Eu nem sei o que está lá na frente. Mas que não chega, não chega. E esse agora vai ser o segmento mais sério aqui do nosso programa. Bora direto para o Kennedy Alencar lá no UOL, porque ele vai fazer uma avaliação que é política, que é social, que é comunicacional, que é histórica, sobre esse processo de radicalização que a Jovem Pan viveu. Como é que o tuxe-tuxe vira histeria e doideira de quartel? Sem dúvida, Diego, a questão da pandemia que você falou, a gente via nas redes sociais, e, por exemplo, a Jovem Pan, que eu citei há pouco, defendendo medidas negacionistas, né? Medicamento falsos, coloca as pessoas em... Pode crer. Nessa etapa aí, nessa fase, era TV cloroquina, pô. Em risco. A Jovem Pan é mais ou menos aquele órgão de imprensa que quer fazer um debate sobre a escravidão. Vamos ver os prós e contras da escravidão aqui na Jovem Pan. E eles acham que isso é jornalismo. Não tem nenhum argumento a Isso, obviamente, foi antes aí da história do macaco, né, pô? favor da escravidão, né? É um órgão de imprensa que se radicalizou, virou um instrumento da extrema-direita para espalhar discurso de ódio no Brasil, não merece o meu respeito como veículo de comunicação. A gente no Brasil tem que discutir o papel da imprensa. O Kennedy Alencar, pelo jeito, não aceitaria trabalhar na Jovem Pan, né, cara? Para meter com toda a segurança uma dessa? Não merece meu respeito?
Hein? Da hora. Esse fundo do poço que nós chegamos hoje, e qual foi o papel que a imprensa teve para contribuir para a situação atual, né, como a naturalização e a normalização de comportamentos do Bolsonaro. Aí eu achei interessante. Pô, saca só, durante todo o governo Bolsonaro, a imprensa, ou boa parte da mídia hegemônica, ia dizer para você que o risco de golpe era mínimo, que os militares jamais iam colar numa aventura golpista, e dizendo essas coisas, a mídia hegemônica minimizou o desgaste institucional no país. É o que me parece. E sabe o que é a parte mais ridícula disso tudo? O primeiro desgaste institucional veio justamente na relação do governo federal com a imprensa, o caso do cercadinho que a gente mencionou ali, os xingamentos do Bolsonaro para os jornalistas. Aquilo já era o desgaste institucional em curso. Então, como pode a mídia hegemônica ter deixado de reconhecer uma violência da qual ela mesma foi vítima? Vamos respirar. Vamos respirar. Desculpa, de volta à fala de um homem equilibrado, Kennedy Alencar. Portanto, eu entendo que esse debate ele precisa ser feito. E não se trata de censura, né? Pedir a remoção de um conteúdo falso da rede, impedir que um veículo de comunicação continue a mentir seguidamente e difundir o ódio no debate público brasileiro. Tem uma questão técnica envolvida aqui, né? A concessão é pública, quer dizer, para operar naquela frequência de rádio, naquela frequência de TV, tem que ter o amparo, tem que ter o respaldo, tem que ter a concessão do poder público. Se você está usando aquilo ali para gerar caos na sociedade, para incentivar a guerra, para mandar usar remédio que não funciona, talvez a gente tenha realmente que rever esse troço, né? Tô perdendo um pouco da compostura já, vamos lá. Isso contraria a democracia, a gente não pode aceitar isso. A democracia ela é muito tolerante, mas ela não pode tolerar aqueles que querem acabar com ela. Se você lembrar como foi a comunicação oficial durante o governo Bolsonaro, tem duas lembranças no meio disso tudo aí que vão se destacar. A primeira e a mais importante delas foi o cercadinho que eu mencionei agora há pouco. Lembra, né? O Bolsonaro chegou a colocar um humorista lá para distribuir banana para a imprensa. Esse tipo de brincadeira aí fez com que os apoiadores do Bolsonaro ficassem meio violentos com os jornalistas que iam lá. E aí, diante desse risco, rolou uma coisa inédita. Os veículos de comunicação se uniram e tomaram em conjunto a decisão de não voltar lá para o cercadinho. Nunca tinha rolado nada assim. E isso é o cercadinho, mas tem uma outra lembrança que se destaca, né? Eu falei que eram duas. A segunda lembrança, que também é muito forte, é a das lives. E nessas lives, o Bolsonaro aparecia, de quando em quando, com uma caneca ali na mesa, assim, jogada entre outros objetos. E que caneca era aquela? Ah, adivinha? A do Pingos nos Is. Programa que elogiou muito o Bolsonaro. Se bem que temos que ser justo aqui, o Bolsonaro não foi ingrato não, sempre elogiou, sempre retribuiu todo o carinho que ele ganhou dos Pingos dos Is aí. Obrigado a vocês e parabéns pelo jornalismo independente e isento que vocês fazem aí na Jovem Pan. Um desavisado poderia pensar que é assim com todo mundo, né? Que o Bolsonaro é um democrata, um sujeito que elogia a imprensa até quando ela faz o seu papel na tarefa de criticar ele, o presidente, ou agora ex-presidente. Alguém que não conhecesse o contexto brasileiro poderia pensar, não, esse é só um cara agradecendo a gentileza, não é nada demais. Claro que não é o seu caso, você sabe disso. Você reconhece que a mão que levanta aquela caneca também levanta o cartaz.